irmãos, graça e paz. Amém? Pedir aos irmãos para ir abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 9. Hoje, se você não leu Bíblia durante a semana, você vai ler bastante Bíblia hoje aqui comigo. Amém? João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele? Uma vez que ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que ele... Perdão, gente. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram: É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez um homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram:
você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Oremos ao Senhor. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós oramos ao Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, e que o Senhor me use como instrumento, Pai, para comunicar a Tua verdade ao Teu povo. Pai, que assim como nós cantamos nessa manhã, Pai, nós possamos sair daqui mais confiantes na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. Mais confiantes no Seu Filho Jesus, que nos abriu os olhos, Pai, para enxergar a verdade e nos tirou da cegueira espiritual. Nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai, ou nessa manhã, querendo ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Assim nós oramos no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Veja, Charles Swindoll, ao introduzir o seu comentário a respeito do capítulo 9 de João, ele propõe o seguinte exercício para nós. Imagine como seria a vida se você tivesse nascido sem a capacidade de ver. A pessoa cega de nascença experimenta o calor do sol no rosto, mas a beleza do pôr do sol só pode ser experimentada com os olhos. O cego de nascença pode inalar os aromas de um jardim, mas as palavras vermelho, amarelo e púrpura e verde não fazem sentido para ela. Ele ouve as ondas quebrando na areia e até mesmo sente o sabor do ar salgado à beira-mar. Mas o panorama de um oceano azul esverdeado, salgado com ondas imensas, se encontrando com areia branca e brilhante, é uma beleza que ele nunca conhecerá. Essas ricas experiências seriam perdidas ou diminuídas sem a capacidade de ver. Contudo, os cegos de nascença, ao pé da letra, não sabem o que estão perdendo. A perspectiva deles está limitada ao que podem experimentar. E o cego de nascença, se não fosse pelo testemunho de amigos e entes queridos com visão, nunca suspeitariam que estavam perdendo tantas coisas belas. Então veja, essa é uma bela ilustração para falar da condição que todo ser humano nasce. A condição de cego. Mas não de cego físico, mas de uma cegueira espiritual. Todo ser humano nasce cego espiritualmente. E não à toa, nós sofremos na nossa pele, nós sofremos no nosso dia a dia as consequências dessa cegueira que vivemos. E veja, nós estamos no tempo de quaresma, na estação da quaresma, tempo de refletir a respeito da nossa condição diante de Deus. E nada mais apropriado do que então nós refletirmos e pensarmos e colocarmos o nosso coração à prova a respeito da seguinte pergunta: será que eu estou cego? Como saber se eu tenho enxergado, se eu tenho visão espiritual ou se eu sou um cego espiritual? Ou talvez se eu tenho tido algum tipo de miopia espiritual. Bom, eu creio que esse texto, ele nos ensina pelo menos 3 coisas que devemos avaliar e entender para saber se nós estamos cegos espiritualmente. A primeira delas é se tivemos um encontro real com Cristo Jesus, a ponto daquele fato mudar a nossa vida. Segundo, é se a gente tem crescido nessa convicção. E terceiro, se nós temos reconhecido a nossa cegueira espiritual. Então veja, primeiro ponto, a respeito do encontro com o Senhor Jesus. O texto,
Do jeito que João construiu ele, parece que é uma casualidade, né? Jesus está andando e simplesmente ele vê um cego. Mas ao longo da narrativa a gente vai perceber que esse encontro de Jesus com esse cego de nascença não foi por acaso. Ele já estava planejado, preparado por Deus desde a eternidade. Mas a gente tem que ter clareza de algo que João está pretendendo aqui com esse texto. No capítulo 8, no verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então, agora, no capítulo 9, João está mostrando que Jesus é a luz do mundo. E que pessoas têm se relacionado com Jesus, mas não têm enxergado e visto que ele é a luz do mundo. Por quê? Porque estão cegas. E veja, muitas vezes a religião nos cega. Muitas vezes a religião tem cegado os nossos olhos. É capaz de uma pessoa ser evangélico, mas não ser discípulo de Jesus. Ser evangélico, mas não ter olhos espirituais. Com isso, podemos dizer que ser evangélico não basta, pois a religião ela pode nos cegar. E de onde eu estou tirando isso? Veja, Jesus olha para aquele homem e percebe o seu sofrimento, a sua condição. Ele é um cego. Não sabemos como Jesus soube que ele era cego de nascença, mas em algum momento ele soube que esse homem era cego de nascença. Mas os discípulos, eles olham para aquele homem e ao invés de enxergar a condição daquele homem, sabe o que eles veem? Uma questão teológica, um caso teológico a ser resolvido. Quem pecou? Ele ou os pais dele? E vejam, por vezes nós temos a tendência a fazer isso com o sofrimento alheio. A gente olha para o sofrimento das pessoas à nossa volta e a gente quer transformar aquilo em uma tese teológica. Está sofrendo por causa disso porque fez assim, fez assado. Então nós não somos muito diferentes dos discípulos, então a gente não pode sair acusando eles demais. Mas veja, eles estavam seguindo o fluxo normal da sua época. Porque na época dos discípulos, e ainda hoje existem pessoas que carregam esse tipo de noção, eles acreditavam que se uma pessoa estava sofrendo na sua vida, e principalmente tinha algum tipo de enfermidade, alguma doença, isso era uma consequência direta de algum pecado que ela cometeu, e como tal era punição de Deus. Deus está punindo essa pessoa pelo pecado que ela cometeu. Veja, ao ler esse texto aqui, eu lembrei de uma situação que eu presenciei várias vezes ao longo da minha vida. Como muitos dos irmãos aqui sabem, minha mãe ela já encarou o câncer por 3 vezes. E eu lembro que nas 2 primeiras vezes, entre 2004 e 2008, muitas pessoas, muitos irmãos, iam lá visitá-la e tal, e começavam lá, a princípio, querendo consolar ela, entender como é que ela estava e tal, mas daqui a pouco a conversa virava para, então, irmã, você deve ter algum pecado não confessado, tem algum pecado oculto aí que a senhora tem que confessar, ou então, não, sabe por que a senhora está assim? É por causa do seu marido que está desviado, aí Deus está mandando isso aqui, não, isso é falta de fé. E a gente começa então a se relacionar com os sofrimentos e com as dores desse mundo e com as provações desse mundo, como se tudo fosse o quê? Uma punição divina, ou pela sua falta de fé, ou por um pecado que você cometeu. Só que em momento algum as Escrituras estão dizendo isso. Na verdade, aqui eu preciso esclarecer isso, pode ser mesmo que a gente sofra as consequências do nosso pecado, mas sofrer as consequências do nosso pecado não é uma punição divina. Isso eu vou explicar mais para frente. Mas veja, a gente tem que tomar cuidado. Diante de uma pessoa que chora, a gente deve seguir o que as Escrituras nos ensinam. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Não deixe que o seu conhecimento teológico, que a sua perspectiva a respeito da Bíblia te cegue para o sofrimento alheio, porque a religião pode te cegar. Então, ser evangélico não necessariamente é ser discípulo de Jesus, porque Jesus olha para o sofrimento humano e se compadece. Então, veja, como
melhor forma, então, de se relacionar com o sofrimento alheio? Obrigado. A gente tem uma pista na resposta que Jesus dá. Porque ele fala, nem o pai, nem a mãe pecou, nem ele pecou, mas isso se aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. E veja que interessante. Na teologia, quando a gente vai estudar, a gente tem algo que atormenta a vida de várias pessoas, que é o problema do mal. De onde vem o mal? Por que vem o mal? Qual é a origem do mal? Por que o mal está no mundo? E uma das afirmações que qualquer cristão genuíno vai dizer é que Deus não é a origem do mal. Deus não é o culpado do mal. Mas o mal, ele tem uma origem na existência humana. Quando? Quando os seres humanos pecam. O que ficou conhecido como o pecado original, o pecado de Adão. O pecado de Adão, quando Adão ali desobedeceu a Deus no paraíso, ele condicionou a si e aos outros e toda a criação a viverem uma condição de vida inferior àquela que foi criada. Então é a partir do pecado de Adão e de Eva que começa a vir o sofrimento e a angústia existencial humana. É que o trabalho que já existia no paraíso agora te gera esforço, suor, a criação que cooperava, que num determinado capítulo está lá, se apresentando diante de Adão, para que ele nomeie cada um dos animais, agora ela está retendo o fruto. Como se dissesse, não, eu não vou cooperar com você. Então o caos se estabelece na criação. E isso afeta toda a existência humana. É dali que vem os nossos problemas biológicos, psicológicos, sociais. A origem está ali, no pecado de Adão e de Eva. Mas vejam, para explicar melhor tudo isso, mais uma vez eu vou recorrer ao Charles lá, meu querido comentarista, que vai dizer o seguinte: Deus, de um lado, permite em geral que nossos atos produzam as consequências esperadas. Antes de agirmos, Ele instrui, adverte e muitas vezes intervém. Ele sempre nos coloca na melhor posição para escolher o bem e nunca permite que sejamos tentados além do que somos capazes de resistir. No entanto, Deus, uma vez que fazemos nossa escolha, permite que colhamos o que semeamos. O uso de drogas ilícitas, o abuso do álcool e o do tabaco podem prejudicar o desenvolvimento de um feto, resultando, em geral, em algum tipo de complicação. Os pecados e as escolhas ruins produzem consequências indesejadas, que podem ser muito semelhantes à punição. No entanto, esses efeitos negativos não são punição divina, mas graça divina. Colher os frutos infelizes que semeamos nos ensina a ser administradores responsáveis da nossa liberdade. Deus, em sua graça, usa as consequências dos nossos pecados e até mesmo os pecados do mundo para nos disciplinar e instruir. Veja só o que Charles aqui Swindoll está nos ensinando. Que Deus nos deixar sofrer as consequências do nosso pecado não é punição divina, mas é instrução. Lembra lá de Hebreus 12, que diz que Deus não tem filhos bastardos, mas que Ele disciplina os filhos que Ele ama? Pois é, uma vez que você e eu pecamos e sofremos as consequências dos nossos pecados, Deus está nos dando uma oportunidade de aprendizado. Isso não é a punição divina, porque a punição divina, ela está reservada para o dia do juízo final. Quando aí sim, todo ser humano será julgado. Uns para a salvação, outros para a perdição eterna. E aí sim Deus executará de uma vez por todas o seu juízo sobre aqueles que não se arrependeram. O que distingue então os que serão salvos dos que não serão salvos é porque os que foram salvos, eles confiaram que a obra que Cristo realizou naquela cruz é suficiente para saciar a ira de Deus, enquanto os outros rejeitaram essa oferta de perdão gratuita em Cristo Jesus. Então passarão pela condenação eterna. Então veja, passar por provações nesse mundo
como doenças congênitas. Talvez aqui, você que está me ouvindo, tenha isso, tem alguma doença que você nasceu com ela e vai morrer com ela, porque não tem cura. Às vezes você tem uma condição psicológica que é isso, você sempre vai ser essa pessoa, vai pensar desse jeito. Tem uma estrutura ali formada, neural, que vai te marcar ali, vai te limitar em certo sentido, em certa medida. Mas veja, não enxergue isso como uma punição de Deus, mas uma forma dele te ensinar e te instruir de uma forma diferente, como ele faz com cada um dos filhos dele. E a gente tem a oportunidade, então, de experimentar algo de Jesus nessas limitações que nós temos. Como esse homem cego que experimentou algo extraordinário, porque ele era cego de nascença. Então, por que ele era cego? Porque é isso aí, a gente está no mundo marcado pelo pecado e pessoas saudáveis podem produzir filhos que venham com algum problema. É essa condição que nós vivemos hoje, marcada pelo pecado. A questão é que Deus não perdeu o controle dessas coisas. Apesar dessas coisas, Deus ainda usa isso para propósitos soberanos, belos, onde Ele possa se revelar. E com isso, a partir desse milagre, gera-se a confusão. A confusão está instaurada. Por quê? Porque agora o homem cego de nascença está andando aí vendo. E aí o povo fica incrédulo. Uns dizem, não, é ele? Ah, não, parece com ele. Aí o cara, não, sou eu. Mas o que aconteceu? Não, um tal de Jesus, aquele cara lá, o tal de Jesus lá, ele colocou lama nos meus olhos, mandou lavar e eu estou vendo. E aí aqui tem algo interessante para nós. O encontro com Jesus, ele vai gerar essa convicção. A convicção que esse cego tem. Olha, eu não, a princípio, né, eu não conheço esse Jesus, é aquele lá que é chamado Jesus, ele simplesmente veio ao meu encontro, colocou lama nos meus olhos, mandou me lavar e eu estou vendo. Qual é a convicção que ele tem? É que ele se encontrou com Jesus e aquilo ali foi suficiente para mudar a vida dele. E às vezes as outras pessoas vão nos encontrar com um cristão que tem essa convicção de que um dia eu encontrei com Jesus e eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Quando ele me alcançou era assim, hoje eu sou assado. E é a única convicção que eu tenho. E aí isso, para as pessoas à sua volta, vai gerar confusão. Não, mas não, aquele fulano, aquele pegador agora, cara, casado, homem de família, fiel à esposa. Ah, não, é solteiro, mas não se expõe a relacionamentos, porque está se mantendo em santidade. Como pode? Aquela mulher que era fofoqueira, agora está aconselhando os outros. O que aconteceu? Você não era assim. Não, então, sabe, eu encontrei um tal de Jesus. E aí depois que eu me encontrei com ele, a vida mudou, minhas prioridades passaram a ser outras. Eu comecei a enxergar a vida de um jeito que eu não enxergava antes. Eu percebi coisas que antes eu não percebia. Essa é a condição desse cego diante dessas pessoas. Ele só tem uma coisa a dizer. Eu encontrei Jesus, ele fez lama nos meus olhos, ele me mandou me lavar e eu estou enxergando. E essa convicção que ele tem é suficiente para que a cada momento, a cada instante, ele vá crescendo na percepção que ele tem de Cristo Jesus. Por isso, o encontro com Jesus, aquela experiência pessoal que recentemente, há uns 2 domingos atrás, o Wilker falou sobre isso, né, sobre a gente ter aquela convicção interna dentro de nós, é tão importante para um cristão. Por quê? Porque ele vai encontrar várias objeções ao longo da sua vida. Objeções essas vindas de pessoas como seus vizinhos, como seus amigos, mas também de opositores, sejam eles no campo religioso ou até mesmo os ateus, os céticos. E aí, se essa pessoa não tem essa convicção interior do que aconteceu com ele, ela vai andar perdida nesse mundo mesmo.
como é a sensação que a gente tem ao ler o texto. Porque você vai lendo o texto e parece que o único que sabe de alguma coisa nesse texto é o cego. Porque todo mundo, todos os outros em volta dele, está uma confusão. Está todo mundo perdido. Os religiosos estão espantados. E é interessante, né? Porque ninguém sabe porquê, mas João escondeu que esse milagre foi feito no sábado. É só lá na frente que ele vai dizer, não, ó, o milagre aconteceu no sábado. Aí também ninguém sabe por que João faz questão de dizer que o tanque era Siloé, que Siloé quer dizer enviado. Ninguém sabe. Então, ou seja, uma confusão em volta do cego. Mas parece que o único que sabe de alguma coisa é o cego. E o que ele sabe? Encontrei com Jesus e eu não enxergava, agora eu enxergo. E aí vejam, essa cura, ela gerou divisão entre os céticos. E o encontro com Jesus, ele tem que gerar em nós uma convicção a respeito de quem Jesus é, e aí a gente vai vendo, olha, que o cego, que diz, olha, aquele que é chamado Jesus, de repente perguntam para ele, né, perdão, que eu vou achar aqui. O que você pensa dele? O que você diz a respeito dele? Ele diz, olha, ele é um profeta. Então, veja só. Ele começa dizendo, ó, aquele que é chamado Jesus. Aí daqui a pouco ele cresce na compreensão. Não, ele é um profeta. Aí os caras vão dizer, não, esse Jesus é um pecador. Ele não pode ser alguém enviado de Deus. Aí ele vai afirmar, não, como pode alguém fazer o que ele fez se não foi enviado por Deus? Porque nunca na história da humanidade alguém fez um cego de nascença voltar a enxergar. Esse homem fez. Então eu acho que quem não está sabendo de nada aqui é vocês. Ou por um acaso vocês querem ser discípulos dele? E aí ele vai crescendo na compreensão de Jesus, de quem Jesus é. A ponto dele não mais se envergonhar de que o insultem até de forma pejorativa, digam, ó, você é discípulo dele. Aí ele devolve, né, não, estou achando que vocês que querem ser discípulos dele. Vocês querem falar tanto dele assim, me perguntam tanto sobre ele. E aí então ele fala, olha, estranho, né, vocês pensam saber de tudo, mas não sabem de onde ele vem. Mas aqui, vamos lá, vocês não sabem que Deus não atende pecadores? Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende? E aí então, aqueles homens percebem quão enganados eles estão, ou não querendo, né, aceitar o engano em que eles se encontram, expulsam aquele homem. Sai daqui. E veja, uma vez que a gente se encontra com Jesus, a gente vai ser desafiado. A gente vai encontrar desafios vindo dos céticos. Então, no nosso tempo, a gente poderia pensar nos ateus. Pessoas que vão questionar a fé e vão dizer, olha, isso aí, buscar Deus é coisa de gente infantil, que tem medo de bicho-papão e coisa do tipo assim. A gente pode encontrar objeção até dos religiosos. Não, como pode você ter encontrado Jesus se você não cumpriu tal e tal ritual? Se você não fez tal e tal coisa? Porque se você não preenche isso aqui, você não pode ser chamado crente. E veja, eu não estou dizendo que não existam coisas que são esperadas de um cristão. Nós acabamos de receber 3 irmãos aqui na nossa igreja, em que nós esperamos que eles deem um testemunho. Eles se comprometeram, ó, eu vou viver em fidelidade a Deus, vou amar essa igreja, vou servir os irmãos. Ou seja, tem uma expectativa de coisas a serem feitas, de modo de viver, que recai sobre eles ali, que é esperado para todos os irmãos da igreja. Então, eu não estou dizendo que não tem essas coisas. Estou dizendo o seguinte, é que tem gente que tenta se relacionar com Deus por meio da meritocracia. Você faz, então você pertence.
Lembra lá o discipulado de novos membros? O quadrinho lá do evangelho e da religião? De um lado, na religião, eu faço para pertencer. E no lado do evangelho, é porque eu pertenço que eu faço. Então veja, há uma diferença aí. Então o religioso, ele sempre vai esperar que você faça alguma coisa para pertencer. Enquanto no evangelho, você é esperado que pertencendo você faça. Assim como o cego. Uma vez que ele se encontrou com Jesus, ele tem uma convicção ali a respeito do que houve com ele, que ele então vai se firmando nela. E a cada objeção que ele vai encontrando no caminho, ele vai crescendo naquela convicção. Não à toa, eu gosto muito de uma música dos Arrais, que em um determinado momento ela diz que uma fé que se abalou, inabalável é. Por quê? Porque foi uma fé que foi experimentada. Então, como a gente pode saber se nós estamos realmente, se nós realmente temos visão espiritual ou se nós somos cegos espirituais? É se nós estamos crescendo na nossa convicção em Cristo Jesus, de quem Ele é. Assim como aquele cego que, aquele que era chamado de Jesus, aquele que é um profeta, aquele que é enviado por Deus. E no final ele vai não só dizer que crê nele, mas vai o adorar como seu Senhor. E aí fica a pergunta, você tem crescido na sua convicção em Cristo Jesus? Em quem Ele é, na compreensão de quem Ele é? Ou você está cego, está andando meio míope? E por fim, a marca distintiva de alguém que já não está mais na cegueira espiritual, é que ele reconhece a sua própria cegueira. Veja, Jesus, ao ver toda aquela situação e saber que o homem foi expulso, ele vai ao encontro desse homem novamente e pergunta, você crê no Filho do Homem? E o homem pergunta, quem é ele? Quem é, Senhor? Para que eu creia nele? E olha que lindo, olha que maravilhoso. Jesus responde, você já o tem visto. Gente, pensa só. Olha a beleza desse texto. O texto começa dizendo que Jesus viu o homem na sua condição. E agora, quando Jesus chama esse homem a crer, ele está dizendo, você já tem me visto. Aquele que era cego no início da passagem é visto por aquele que realmente vê todas as coisas. Para que agora, sendo visto por Cristo, ele possa ver o Cristo. E então adorá-lo. E se render a Ele. Então Jesus fala, olha, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então, qual resposta mais adequada dar diante de uma revelação dessa, senão dizer sim, eu creio, e adorar o nosso Senhor? Mas aí há um grande paradoxo aqui. Porque aquele que não via, está vendo o Messias. Mas aqueles que diziam que sabiam a respeito do Messias, a respeito de Deus e que podiam ver, são na verdade os verdadeiros cegos da história. E é assim que Jesus termina dizendo, olha, os fariseus olham toda aquela cena e falam, não, por acaso você está dizendo que somos cegos? E Jesus termina, olha, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Existe um ditado muito popular, e foi ele que eu escolhi como título desse sermão, que diz o seguinte, o pior cego é aquele que não quer ver. E por vezes, nós como cristãos somos tentados a não ver. Por quê? Porque nós nos apegamos a dogmas, a doutrinas ou experiências nossas, que veja, não é errado, somos uma igreja confessional. Nós falamos o tempo inteiro e fazemos o tempo inteiro teologia. Incentivamos e estimulamos vocês a crescerem na teologia. Mas essa teologia, esse conhecimento de Deus, tem que te fazer se aproximar de Deus.
não pode te afastar de Deus. Quando a gente pensa em sofrimento, normalmente a gente recorre ao livro de Jó. E uma das coisas que eu gosto de enfatizar com o pessoal quando eu estou dando aula a respeito do livro de Jó, é que uma das belezas do livro de Jó é que, por mais que o livro apresente Jó como um homem justo no início dele, é no final dele que está ali a verdadeira riqueza do livro. Porque quando Deus aparece na história de Jó, e faz com que Jó enxergue uma realidade que até então ele não via, Jó diz a respeito de si mesmo: eu sou pó, sou miserável, mereço voltar ao pó, às cinzas. Mas aí ele fala algo a respeito de Deus: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Com isso, eu queria trazer algumas aplicações para nós. Tive que pular algumas coisas aqui, por causa do tempo, mas queria trazer pelo menos 2 aplicações aqui para nós. A primeira é para você, meu irmão, que sofre de alguma deficiência, seja ela física, psicológica. Tem alguma limitação que você vai ter que conviver com ela para o resto da sua vida. Queria te lembrar que isso não é punição divina. Mas antes é uma oportunidade de você experimentar a graça de Deus de modo que você não tinha experimentado antes. É forma de você ser instruído e capacitado pelo Senhor a viver de modo que o glorifique, de modo que nenhuma outra pessoa vai ter. Eu me identifico, quando eu comecei a estudar esse texto, ele mexeu muito comigo, porque nesse último ano, não sei se a maioria aqui sabe, mas eu fui diagnosticado com TEA e TDAH. TEA, para quem não sabe, transtorno do espectro autista. Leve, mas tem. E meus irmãos, eu passei por muita provação e muita dificuldade na minha vida. Os relacionamentos, então, muito difíceis. Interações sociais, algumas bem complicadas. E alguns dos irmãos já sofreram comigo por causa disso. E eu lembro que quando chegou o diagnóstico, diferente de muitas pessoas, eu não fiquei alegre. Fiquei triste. Porque eu pensava o seguinte: isso explica porque eu não consigo romper em determinadas coisas na minha vida. Nunca. E eu pensava, então é isso, eu vou ser isso aqui. Só que eu fui lembrar de algo que eu sempre estou lembrando às pessoas. Que pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que apesar de quem eu sou, o Senhor me fez estar aqui. E tem me sustentado. E tem usado quem eu sou para abençoar outras pessoas. Não à toa, uma das músicas que eu sempre repito para o pessoal, que eu gosto muito, é uma do Rodolfo Abrantes, que diz: que das minhas feridas saia poder para curar, que cada hora perdida não é para... me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Então, assim, como cego, eu posso dizer: olha, eu sei quem eu era, eu sei o que Jesus fez de mim depois que eu me encontrei com Ele. Então vale a pena persistir e continuar confiando na bondade e no cuidado do Senhor. Então eu queria dar essa palavra para você, meu irmão, que encara algum desafio, né, alguma limitação, de crer que Deus está enxergando, está vendo e tem cuidado de você até aqui. E vai continuar cuidando e sustentando. E aos demais, eu gostaria de chamá-los a reafirmar sua confiança no cuidado e na provisão divina. Permanecer fiel ao testemunho de Cristo, apesar das adversidades, apesar dos sofrimentos, das angústias, da rejeição, da perseguição. Pois a gente está vivendo um mundo
que está aí, está uma confusão, está um caos. As pessoas estão perdidas. Mas a gente viu a luz. Nós enxergamos a luz. E como o C.S. Lewis disse, creio em Cristo não só porque o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. E nós temos essa oportunidade de, por meio de Cristo, enxergar e ver todas as coisas. E não só isso, conduzir outros ao encontro com a luz. Jesus disse que aquela situação daquele homem era para que manifestasse a obra de Deus. E ele vai dizer que a obra de Deus tinha que ser feita enquanto era dia, porque chegaria à noite, mas ele compartilha dessa obra com seus discípulos, dizendo, olha, é importante que nós façamos a obra do meu Pai. Então a responsabilidade recai sobre mim e sobre você, meu irmão, de continuar brilhando a luz de Cristo nesse mundo de trevas e de cegueira espiritual. Amém? Vamos nos colocar de pé.